Uma expressão derivada do jogo de pôquer que se popularizou é pagar para ver. Ela se refere ao indivíduo que arrisca para saber se sua dúvida vai se confirmar ou não. É uma jogada ousada, pois geralmente estão envolvidas grandes perdas. Em março de 2023, acreditando que o preço da Bitcoin cairia, o youtuber coreano Sato perdeu quase 5 milhões ao vivo enquanto o preço da criptomoeda subia. O grande problema de sua decisão é que ele estava tão certo de sua opinião que não parou enquanto seu dinheiro ia embora, perdendo assim em alguns minutos uma soma milionária. Sim, algumas pessoas se arriscam muito nos jogos, mas o problema é que muitos trazem essa filosofia para a vida. Existem situações para as quais não há certeza dos resultados, mas os apostadores decidiram continuar em seu caminho e pagam para ver o que acontecerá no final. Mas sabe, a vida não é um jogo. Existem riscos que não valem a pena ser corridos. Este é justamente o pensamento que podemos extrair do último capítulo do livro de Jeremias. O capítulo 52 de seu livro é muito semelhante ao capítulo 25 do livro de 2 Reis. Ele tem um caráter histórico e reproduz detalhes da queda de Jerusalém e o cativeiro de Judá. A provável razão deste capítulo encerrar o livro de Jeremias é que ele atesta que os anúncios do profeta realmente se cumpriram. A partir do verso 4, lemos o trágico fim de Jerusalém. Sucedeu que em o 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém. A cidade ficou sitiada. Quando a cidade se via apertada da fome e não havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, perto do jardim do rei. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Interessante pensar que cada detalhe que aconteceu na destruição de Jerusalém foi anunciado antes pelo profeta Jeremias. Provavelmente, enquanto tudo se cumpria, um sentimento que tomava conta do povo era: nós fomos avisados. Nós fomos avisados. Porém, todos os avisos foram rejeitados, e agora, diante do cumprimento profético, nada mais podia ser feito para mudar a história. A conta havia chegado, e o povo descobriu entre lágrimas que eles se arriscaram desnecessariamente. Seria muito mais prudente aceitar a palavra profética de Deus e evitar o caminho da destruição que estava se desenhando diante deles. Mas sabe, será que não podemos correr o mesmo risco hoje? Profecias anunciam o fim de tudo, e muitos pagam para ver se elas estão certas ou não.